Eu vou te mostrar nesse vídeo a rotina que transformou Floyd Mayweather em um ser humano intocável sem precisar de academia. Eu já estudei muitos atletas nessa vida, mas toda vez que eu mergulho nos treinos do Mayweather, eu fico em choque porque o que ele fez com o corpo dele é algo absurdo. E esse é o tipo de treino que você assiste e é usado como um pré-treino, porque você quer correr pra academia pra treinar depois. Só que tem uma coisa específica que o Floyd faz que praticamente nenhum outro lutador tentou copiar. Não foi a defesa, não foi o jab, nem mesmo aquele shoulder roll clássico, mas sim o horário que ele treinava. E quando eu te contar o que ele fazia entre as 2 e as 4 da manhã, você vai entender um pouquinho porque esse cara foi tão fora da curva e campeão em 5 categorias diferentes. Mas antes de eu chegar nisso, se você quiser aprender boxe de verdade, mas não tem tempo, não tem academia perto ou não tem dinheiro, eu montei uma série de treinos completos para você fazer dentro da sua casa. São aulas de 40 minutos sem equipamento, comigo e com meu treinador de boxe te guiando a cada segunda. É literalmente um passo a passo do zero até você ficar bom no boxe. São aulas iniciantes com fundamentos até aulas avançadas que vão te cansar demais e vão te ensinar a metodologia real do boxe. O link para entrar na lista de espera tá aqui embaixo. Se você está vendo esse vídeo depois do dia 7 de abril de 2026, já tá disponível aqui na descrição também. Agora, antes de falar de treino, você precisa entender de onde esse homem veio. O Floyd, ele nasceu lá em Michigan em 77. O pai dele já era lutador profissional, o tio dele também era lutador profissional, então eles já sabiam mais ou menos o que era necessário para formar um grande campeão. O boxe escolheu o Floyd Mayweather antes dele saber andar, né? Já sabia que ele ia ser um boxeador, mas ele não teve uma vida fácil mesmo assim. O pai do Floyd foi preso várias vezes por tráfico de drogas, a mãe tinha problema com vício, e o Floyd cresceu ali na rua, né? Basicamente, com o tio dele como uma figura paterna. Mas foi essa infância que gerou ali aquele combustível que ele traria pro esporte, porque o boxe não era só um treinozinho para parecer bacana no Instagram, era uma fuga e um jeito real de ganhar dinheiro, era uma sobrevivência. E pra quem conhece o Floyd, o cara tem 50 vitórias, nunca perdeu, 5 divisões de peso, 12 títulos mundiais, medalhista olímpico, né, ganhou bronze em Atlanta e considerado por muitos o maior boxeador da história de todos os tempos, pelo menos do boxe moderno. Isso tudo é resultado de uma das rotinas que a maioria das pessoas não tá disposta a encarar. E lembra que eu te falei lá dos horários que ele treinava? Aqui tá boa parte da resposta, porque o Floyd ele treinava correndo entre as 2 e as 4 da manhã. Cara, isso aqui não é uma lenda urbana. Existe documentação, vídeos, entrevistas, falando que era uma parte do processo mental dele, que ele gostava de ver o trabalho dele enquanto todo mundo tava dormindo, ele sentia que ele tava trabalhando mais que as outras pessoas, porque ele tava na rua, fazendo 5, 10, 15 quilômetros no frio de Las Vegas, num asfalto vazio, no escuro. Mas por que ele fazia isso? Ele mesmo já explicou em entrevistas, né, que existia uma luta real, que você não pode escolher o horário que seu corpo vai performar melhor. Ele identificou que o melhor momento do dia dele era durante a madrugada, é quando mentalmente ele estava perfeito para treinar. Tem lutadores que se sentem ótimos às 10 da manhã, 6 da manhã, depois dorme cedo, tem uns que dormem tarde. Só que tem um detalhe, né? A maioria das lutas de boxe são na madrugada, 10, 11, meia-noite, e aí o corpo deles normalmente não está no ritmo adequado. O Floyd, ele resolveu isso de uma maneira simples, né? Ele treinou para o corpo dele estar pronto em qualquer horário, e principalmente nos horários onde as lutas eram. Se a luta dele normalmente era 10, 11 horas da noite, ele deveria treinar esse horário, porque o corpo dele ia entender que ele estava performando melhor nesse horário. Ou seja, tinha uma vantagem psicológica absurda. Porque quando você tá no 12º round, às 11 horas da noite, com o público gritando, o cara vai querer te nocautear. Só que o Floyd, ele já tá acostumado a funcionar a esse horário da noite, enquanto o adversário que treinava às 6 da manhã, para ele era já o momento dele mimir. E não é que ele mimia, a diferença é que ele mimia beijando a lona. O segundo pilar do treino do Mayweather é o condicionamento aeróbico, né? Ele sempre foi um boxeador extremamente físico. E aqui tem uma lógica clara. O estilo dele de lutar era muito defensivo, com uma precisão cirúrgica e uma movimentação constante. Então a coisa mais importante para um boxeador desse estilo é não cansar. Ter gás. Um lutador cansado comete erro, baixa a guarda, para de se mover, fica parado recebendo golpe, e o Floyd não podia errar, porque parte do estilo dele era defender. Por isso que as corridas longas de 5 e 10 km toda semana, fazendo e alternando com sprints, né, os tiros em escadas, morros, treinos de velocidade intercalado, não era só para tirar o fôlego dele, era para ele ter controle do corpo dele nos últimos rounds de uma luta de 12 rounds. E o treino aeróbico dele não se resumia apenas à corrida, ele fazia de 15 a 30 minutos de corda todos os dias, com uma velocidade extremamente alta e um ritmo muito constante. E eu não tô falando daquele pulozinho básico de corda ali que você faz devagarzinho aí na sua casa. Eu tô falando de uma coordenação fora da curva. O cara tinha um ritmo, tempo de reação,
velocidade surreal. Se liga nesse footwork do Mayweather, cara, nessas lutas. Isso é porque ele tava pulando corda, leve, pulando no chão. Ele desaparecia das linhas de ataque, entrava em ângulo na hora certa. Isso não era um dom dele, não era só dom talvez, né? Era muita corda, muito treino por vários anos seguidos. E agora a gente entra num dos maiores ensinamentos que o Floyd deixou pro mundo do boxe. Enquanto a maioria dos lutadores focava apenas em bater mais forte, o Floyd focava em não ser atingido, que é o grande segredo do boxe. E aí o treino específico que mais fazia sentido no treino dele era a sombra. Trabalhar as esquivas, os pêndulos, aprender a desviar, a precisão de cada golpe, de movimento de cabeça. A defesa no boxe, ela não é passiva. A defesa no boxe é diferente do Muay Thai, que você só absorve golpe. Aqui, você está o tempo todo não tentando ser atingido. E o Floyd levou essa ideia mais sério do que qualquer outra pessoa na história desse esporte. E aqui tem um ponto que muita gente não entende. O Floyd não transformava todo o sparring em uma briga de rua. O sparring dele, junto com o seu treinador e o seu tio Roger, era altamente técnico e controlado. Era como se fosse um laboratório. Eles testavam situações específicas, criavam problemas, replicavam o que os boxeadores adversários faziam, e essa filosofia era muito clara. Você não precisava vencer no treino, você precisa aprender no treino e vencer dentro do ringue. E essa inteligência dentro do sparring refletia diretamente na luta. Ele conseguiu preservar o cérebro dele, não ficar apanhando em sparrings de maneira desnecessária, e conseguiu ser um bom lutador mesmo fazendo sparrings mais leves. O Floyd, como era um boxeador muito inteligente, ele já resolvia metade dos problemas dele quando ele já subia no ringue, porque ele já sabia o que ele estava esperando. Mas e a academia? Ele realmente não ia pra academia? E aqui tá o ponto que me deu o nome desse vídeo, né? O Floyd Mayweather nunca foi um atleta de academia. Ele nunca focou na musculação pesada, em fazer um levantamento terra gigantesco. Ele nunca quis músculos grandes para competir no Mr. Olímpia. O treino dele era mais funcional. Fazia mais exercícios com o próprio corpo, como flexões, séries intermináveis de abdominal, exercícios como barra, né, com o peso do próprio corpo. E por que isso acontece? Porque o músculo pesado cansa mais rápido. O músculo, ele consome mais oxigênio, então você vai cansar mais rápido, prejudica a mobilidade também. E no boxe de alto nível, a velocidade, a precisão normalmente vencem a força bruta. E o Floyd entendeu isso, né, numa época que a maioria das pessoas não entendia ainda. Todo mundo fascinado ainda após Mike Tyson, querendo ser grandão, musculoso, queria ser intimidante ali na academia. O Floyd foi por outro caminho, um caminho da ciência, um caminho que funcionou. E eu mencionei lá no começo do vídeo um segredo que realmente separou o Floyd de todos os outros boxeadores. E não foi nenhum treino específico, não foi uma técnica nova, não foi um parceiro de treino ali especial, foi isso aqui. O Floyd, diferente de todos os outros boxeadores, sempre estava em forma o ano inteiro. Eu vou pegar o exemplo do Roberto Duran. O cara lutava na categoria ali dos 70 quilos, só que ele ficava a maior parte do tempo com 90 quilos. Semanas antes da luta, ele perdia 20 quilos para a luta. O Floyd não. O Floyd sempre estava no mesmo peso. O Floyd sempre estava na sua melhor performance o ano inteiro. Sem off-season, sem pausa ali de verdade. Ele não relaxava. Ele treinava todos os dias, várias vezes por dia, independente se ia ter luta ou não. É isso que separa um atleta de alto nível de um cara extremamente lendário. Não é talento, é uma consistência brutal por anos sem parar. E eu vou te falar que hoje, aos 48 anos de idade, ele segue a mesma filosofia. O Floyd Mayweather em 2026 vai lutar mais 3 vezes contra o Mike Tyson, uma outra luta no boxe profissional e contra o Manny Pacquiao em setembro. É claro que tem momentos que ele já foi testado ao limite dele, né? O próprio Manny Pacquiao, que eu mencionei agora, foi um cara que foi um dos adversários mais difíceis pro Floyd. O Canelo, Oscar De La Hoya, Oscar Hatton, cada luta dessas teve uma história diferente, uma pressão diferente, mas todas tiveram o mesmo resultado. Floyd ganhou todas essas lutas. Mesmo com a velocidade e volumes de golpes do Pacquiao, com a juventude e força do Canelo, com o estilo e com o poder do De La Hoya, o sistema de Mayweather prevaleceu. Porque quando você constrói um método ao longo de décadas, você não precisa improvisar na hora do aperto. Você já treinou para isso, você já tá pronto, desde as 2 da manhã, com chuva, com sol, com frio, sem público, com público. Não é à toa que ele é um dos poucos boxeadores invictos que se aposentaram. Esse foi o método que ele deixou pra gente, a prova que o boxe de alto nível não é sobre destruição, é sobre precisão e inteligência. É a nobre arte, é você saber o que você tá fazendo. É a prova que não existe atalhos. E eu vou te falar que você pode copiar tudo nesse vídeo aqui, o horário, pode tentar copiar as técnicas dele, mas talvez você não consiga copiar essa mesma resistência de fazer isso por anos, porque é impossível copiar a disciplina de uma pessoa que cresceu basicamente sem pai, sem dinheiro, sem estrutura e com o talento
gigantesco. Lembrando, aqui na descrição tem treinos de boxe para você fazer na sua casa, para você ficar muito bom no boxe, talvez não tão bom quanto o Mayweather, mas tenho certeza que você vai evoluir muito nesses treinos. O meu treinador, o Gustavo, que vocês vão conhecer nessas aulas, foi o cara que me fez me apaixonar por boxe, e tem treinos lá, cara, que eu saía pingando do treino. Treinos extremamente físicos, treinos extremamente técnicos, seguindo a metodologia tradicional do boxe. O link tá na descrição para você acessar essas aulas. Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar agora a biografia, o documentário que eu fiz do Floyd Mayweather, caso você queira conhecer mais da história dele. Tamo junto, um beijo, um forte abraço e até mais.